promover o diálogo dos tribunais superiores com juízes de primeiro grau em favor do aprimoramento do judiciário. Este é o principal objetivo do encontro que reuniu a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal, com os juízes mineiros. O evento aconteceu aqui na sede da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em Belo Horizonte. O Pensamento Jurídico participou e fez uma cobertura especial. Além da ministra e de juízes mineiros, participaram da mesa redonda o presidente da AMAGES, desembargador Herbert Carneiro, o ex-presidente da associação, juiz Bruno Terra Dias, o presidente da Escola Nacional da Magistratura, juiz Marcelo Piragibe, representando a presidência da AMB, a atual diretoria da AMAGES e magistrados representantes de cada uma das 27 regionais de todo o estado. O encontro foi aberto pelo presidente da AMAGES, destacando a importância da iniciativa da ministra e do debate. A ministra fez um diagnóstico da realidade do judiciário brasileiro. Eu converso agora com o presidente da AMAGES, o desembargador Herbert Carneiro. Presidente, como é que o senhor avalia esse encontro com a ministra? Cumpriu o objetivo pré-determinado? Com certeza, é um encontro histórico. Na minha modesta leitura de presidente da associação, a Associação de Minas parte na frente de um processo democrático de discussão sobre a situação do Poder Judiciário. Eu comentava com a ministra que já tive a oportunidade de participar de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal, discutindo sobre o projeto de lei de organização da magistratura nacional e outros assuntos da pauta do judiciário brasileiro. Mas o evento aqui hoje, embora um evento bastante expressivo, ele foi tomado de uma informalidade que permitiu aos juízes de Minas externar seus pontos de vista, fazer suas sugestões, apresentar propostas e a ministra, naturalmente, também responder aos anseios, dizer dos seus propósitos, dos seus compromissos, e isso nos encheu de esperança. A palavra que foi mais dita aqui hoje foi a palavra a esperança, no sentido de que tempos novos virão no Supremo Tribunal Federal e no Judiciário brasileiro como um todo, e a associação, com essa iniciativa aqui hoje, repito, histórica, nós demos um passo importante para que o juiz mineiro possa efetivamente participar e contribuir dessa democratização do Poder Judiciário. Até porque, se não estou enganado, é a primeira vez que alguém do Tribunal Superior ouve juiz de primeiro grau sobre os rumos, o futuro do judiciário. Com esse perfil desenhado e praticado aqui hoje, de uma conversa, de um diálogo informal, com a presença de juízes de todo o estado de Minas Gerais, porque estiveram aqui presentes os juízes das nossas seccionais, juízes das diversas regiões do estado. É a primeira vez que acontece numa associação, também com o propósito da ministra Carmen Lúcia, mineira, que nos orgulha, no Supremo Tribunal Federal, buscando exatamente colher propostas, colher sugestões, colher sentimentos do juiz de Minas Gerais, segundo ela me disse, com o propósito até de que esse formato de reunião praticado possa ser difundido pelo Brasil como um todo. Algumas questões pontuais foram debatidas aqui. Eu sei que a AMAGES também já apresentou ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, uma proposta sobre critérios de promoções. O que vem a ser isso? Bem, é preciso, e há uma reclamação geral, não é só do juiz mineiro, é do juiz brasileiro, de que haja atos normativos, ou até mesmo que isso possa ser tratado no novo texto da Lei de Organização da Magistratura Nacional, de critérios verdadeiramente objetivos, de critérios claros que possam definir a promoção por merecimento dos juízes. Hoje, ainda isso é feito em um tom de muita subjetividade que acaba preterindo a promoção de alguns juízes, acaba causando um descontentamento dentro da classe, e nós, juízes de Minas, prestamos ao Conselho Nacional de Justiça, que tem um grupo trabalhando sobre os critérios de promoção, prestamos lá uma colaboração. A ministra aqui hoje também discutiu, ouviu dos juízes o sentimento, o que eles pensam sobre o assunto e, naturalmente, há de levar isso em consideração por ocasião do encaminhamento do projeto de Lei de Organização da Magistratura Nacional ao Congresso Nacional. Alguns juízes, alguns magistrados alegaram dificuldades em condições de trabalho e também de segurança. Como é que o senhor avalia essa análise de cada um deles? É uma realidade
do Judiciário Mineiro, que também não se difere muito dos demais judiciários do país. A AMAGES tem trabalhado muito essa questão, em especial da segurança dos fóruns no Estado. Agora, em Minas Gerais, nós, particularmente, temos agora uma situação tanto quanto diferenciada em razão do fundo do Poder Judiciário, que possibilitou e está possibilitando a tutela da arrecadação das custas judiciais, a gestão dos recursos pelo próprio judiciário, e a lei é muito clara em definir que construção, ampliação, reforma e dotação de infraestrutura do prédio pode ser utilizado com esse recurso. Então, nós estamos cobrando do Tribunal de Justiça nesse momento, é um planejamento que haja realmente uma política estadual de segurança pública para os fóruns do Estado e que haja, naturalmente, a dotação desses recursos, porque agora nós não poderemos mais dizer, o Tribunal de Minas não pode mais dizer, eu não posso dotar os fóruns de segurança, não posso dotar os fóruns de infraestrutura porque não tem recurso. Recurso tem, o recurso está no fundo, basta ao Tribunal agora qualificar de maneira adequada a utilização desses recursos. Quando o senhor fala em revisão da LOMAN ou a criação do novo Estatuto da Magistratura, há um apelo muito grande pela questão da democratização do Judiciário. Como é que o senhor vê por onde que deve passar essa democratização? Primeiro, a participação dos juízes é fundamental no processo. O juiz é que decide, o juiz é que recebe o jurisdicionado, o juiz é que recebe o cidadão no fórum, o juiz é que, pelo sentimento do juiz, pulsa o sentimento da cidadania, pulsa o sentimento de quem se dirige e clama pela justiça. Então, o juiz hoje, inegavelmente, o juiz da primeira instância com certeza, quem mais conhece do Poder Judiciário brasileiro. E não é justo que o juiz, com esse grau de conhecimento, com esse grau de compromisso de atender bem o jurisdicionado e de praticar a cidadania, que ele não participe do processo de eleição da direção dos tribunais. Isso é um absurdo. Então, resultado, aqui em Minas nós apresentamos, a associação fez uma provocação nesse sentido, andamos metade do caminho porque quebramos o paradigma da antiguidade no tribunal. Hoje, toma posse no tribunal um presidente que não representava o quinto mais antigo dos desembargadores, já foi um avanço, mas o nosso anseio maior, e nós esperamos que isso não dependa do Congresso Nacional, que o próprio tribunal possa fazer num futuro breve, é a inclusão do juiz mineiro, quiçá dos juízes brasileiros como todos, que todos os tribunais façam, porque é também uma bandeira da Associação dos Magistrados Brasileiros, inclusive já provocando o CNJ nesse sentido, é de que muito em breve nós tenhamos a participação do juiz brasileiro e do juiz mineiro em especial no processo de eleição das mesas diretivas dos nossos tribunais. Com isso, e mais do que isso, possibilitando o juiz a participação não só das eleições, mas a participação na construção do planejamento estratégico do tribunal, a participação na utilização do orçamento e dos recursos financeiros do tribunal. Se o juiz participar desse processo, com certeza nós teremos um poder mais democratizado, mais eficiente e mais comprometido com a cidadania. Com mais efeito para a gestão também desse Poder Judiciário. Com certeza, com certeza. Aliás, o CNJ fez publicar há poucos dias 2 resoluções, 194 e 195, onde ele determina aos tribunais que os juízes participem de todas as instâncias de decisão do tribunal. Isso com a visão de que realizou recentemente uma audiência pública onde o Brasil, de norte a sul, registrou se o juiz de direito, o juiz que está lá, recebendo o cidadão no dia a dia que clama pela justiça, se ele participar do processo de gestão do tribunal como um todo, desde a eleição da sua mesa diretiva, as suas decisões administrativas, a qualidade da justiça, a qualidade do judiciário brasileiro, com certeza será melhor. No próximo bloco, vamos conversar com a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal, que participou desse encontro com os juízes. Ela vai adiantar para a gente, em entrevista exclusiva, as prioridades do debate pelo aperfeiçoamento do judiciário. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o encontro da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal, com os juízes mineiros, para discutir os rumos e o futuro do judiciário. Aqui ao meu lado a ministra Carmen Lúcia. Obrigado pela entrevista, é um prazer recebê-la aqui. Prazer o meu.
Ministra, qual foi o objetivo da senhora de ouvir os juízes mineiros? É importante ouvir juízes sobre o processo de reconstrução, de construção do judiciário? Imprescindível, porque como todos nós somos magistrados, mas desempenhamos as nossas funções em condições diferentes, com competências diferentes, e a magistratura é una, é preciso que haja encontros como esse para que a gente discute a questão do outro, o que nós temos em comum em termos de problemas e em termos de propostas de soluções. Porque o jurisdicionado brasileiro espera uma resposta pronta do judiciário que ainda deixa muito a desejar nesta prestação. Então, exatamente por isso é que é importante que a gente discuta que soluções são possíveis para que o cidadão brasileiro esteja satisfeito com a prestação jurisdicional. E esse debate de hoje aqui pode trazer contribuição para aquele permanente debate também da nova revisão da LOMAN, do novo Estatuto da Magistratura? Basicamente pode, mas este não era o objetivo principal. O objetivo principal era, temos um dever constitucional de prestar a jurisdição. Como o juiz pode colaborar com soluções que possam fazer com que seja aperfeiçoado esse processo de prestação? Um novo estatuto da magistratura levará que cada juiz saiba quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e quais as condições para a prestação. E também ouvir quais as demandas, inclusive materiais, para que ele possa desempenhar bem sua função. E é exatamente nesse sentido que, portanto, foi feito o encontro, com essa possibilidade de a gente somar esforços e melhorar um serviço público fundamental que o cidadão hoje cobra com toda razão e que nós precisamos realmente de aperfeiçoar. E qual que é o diagnóstico que a senhora trouxe dessa realidade da imagem do judiciário em todo o Brasil? Basicamente que há desde questões estruturais, por exemplo, não havendo fóruns em condições mínimas físicas de boa prestação, de boa execução dos serviços, falta de estrutura, de servidores, até situações de excesso de processos com baixa distribuição ou com a distribuição inadequada. O que precisa de ser pelo menos pensado quais as causas, quais as consequências, para que então a gente possa mudar essa realidade. A questão da segurança nos fóruns também é muito reclamada por todos, não só pelos magistrados, que às vezes julgam processos complicados envolvendo crime organizado, mas também para quem frequenta os fóruns, advogados, procuradores e o próprio cidadão jurisdicionado. Este foi um dos pontos em que se diz que se tem vigilância, mas não tem segurança. E é preciso fazer essa distinção, porque o juiz precisa de ter essa segurança para, de forma independente e parcial, como é seu dever, prestar a jurisdição que lhe é demandada. Gostaria de voltar na questão da revisão da LOMAN. Existe um processo, uma preocupação hoje das associações de magistrados, tanto as estaduais como também a AMB, a nacional, a magistratura brasileira, com a questão da democratização do judiciário. Uma das demandas, uma das reivindicações é a eleição para presidente da direção e dos tribunais. O que o senhor acha dessa medida? Ela pode trazer realmente avanços? Pode, isso está em discussão, já foi objeto de discussão em alguns processos judiciais e hoje, com a proposta de um encaminhamento do projeto de uma nova lei orgânica da magistratura, certamente esse é um dos pontos que será devidamente e definitivamente resolvido. Como é que a senhora avalia a questão da gestão, a gestão mais profissional, mais eficiente na condução do judiciário? A gestão administrativa, a gestão dos gabinetes, dos fóruns, dos processos, se mostrou agora mais premente, porque se sabe que não adianta apenas prestar a jurisdição no sentido de dar uma sentença ou de dar um voto, mas em que tempo isso é feito e como se faz a administração de recursos para propiciar condições materiais e humanas dignas para que essa prestação seja feita. Hoje o que se busca é fazer com que se tenha atenção a quais são os problemas realmente, desde a questão material, como eu disse, até a questão de estrutura administrativa, e para isso há uma demanda de conhecimento da gestão, para que então se chegue a esse resultado que é a boa prestação da justiça, nos casos concretos que são apresentados, no menor tempo possível, porque a demanda é muito grande, a morosidade é uma reclamação permanente da sociedade brasileira, e como é que se gerem os recursos para que tenha mais eficiência. Então, hoje isso se tornou um ponto central. Nesse aspecto também é uma discussão sobre a questão da autonomia, seja orçamentária, administrativa já tem essa autonomia, mas do ponto de vista da independência e harmonia dos poderes, o judiciário precisa conquistar plenamente, efetivamente essa autonomia? Ela já existe.
A Constituição Brasileira de 88 estabeleceu expressamente autonomia administrativa e financeira, que nem existe em outros países, mas que nós conquistamos no Brasil. A questão que se põe é porque o orçamento é compilado e enviado ao Legislativo pelo Poder Executivo. Mas até agora, a maioria do Supremo Tribunal Federal tem entendido que realmente nós encaminhamos ao Executivo, o Executivo encaminha ao Legislativo e a discussão se passa no Poder Legislativo. Isso tem sido normalmente cumprido, então, por conta disso, nós não temos uma questão de discutir a autonomia, mas de discutir como se processa a proposta apresentada ao Executivo. Ministro, a questão do judiciário tem constantes mudanças, até porque a sociedade também está em mudança e reclama mudanças, né? Na opinião da senhora, qual que é o papel do juiz, o papel contemporâneo? Eu acho que o papel do juiz e é o que é desafiante, saber que ele aplica a lei, que ele não foi eleito para fazer leis, que ele não cumpre um papel de legislador positivo no sentido de elaborar ou inovar a ordem jurídica, porém, ele tem que assegurar a efetividade dos direitos que são assegurados aos cidadãos nas leis. O papel dele é de dar execução e efetividade às leis. No próximo bloco, vamos conversar com juízes do interior mineiro, das comarcas de Minas Gerais, das seccionais da Amages, que participaram desse encontro com a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal, discutindo aí os rumos e o futuro do judiciário. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o encontro da ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal, com os juízes mineiros. Eles discutiram os rumos e o futuro do judiciário aqui na sede da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em Belo Horizonte. Neste bloco, eu vou conversar com os juízes, os magistrados mineiros de várias regiões de Minas Gerais sobre o resultado desse encontro. Doutor Bruno, como é que o senhor viu essa abertura de diálogo do Supremo Tribunal Federal, de uma instância superior, ouvindo os juízes de primeiro grau? É bem típico da ministra Carmen Lúcia, que já fez isso quando era ministra presidente do TSE, ouvindo a magistratura sobre o comportamento das eleições. E agora, em que ela está às vésperas de assumir a vice-presidência do Supremo, ela retorna com o mesmo objetivo: conhecer a realidade do juiz, não apenas para atender o juiz no que diga respeito aos seus direitos e prerrogativas, mas a tônica do discurso da ministra Carmen Lúcia é atender o cidadão. Nada vale o Estado de Direito se não for de direito para o cidadão. E nessas mudanças, quais são as prioridades desse debate? As prioridades desse debate é a equipagem do Poder Judiciário para dar um atendimento melhor do que o que vem sendo feito, pois, afinal de contas, basta um pouco de conhecimento da história da República para ver que, desde o advento da República, muito pouco caminhou o Poder Judiciário. A própria ministra fez questão de exemplificar com a sua terra, Espinosa, em que havia 60 anos atrás, pouco mais de 60 anos, em 1949, quando teve o primeiro juiz na comarca, que foi instalado em 1948, era um juiz, um promotor, um delegado e um corpo de 6 funcionários. Hoje tem, depois de 65 anos, com a multiplicação de demandas, com a abertura do Poder Judiciário à sociedade, para que ela pudesse reivindicar um juiz, um promotor, um delegado, 6 funcionários. Ora, não é também só uma questão de adequação de corpos de servidores, mas de instrumentalização com processo judicial eletrônico, de acesso da população e do profissional, seja ele o advogado, o defensor público, modalidades de acesso que evitem a perda ou o perecimento de direitos pela falta de recursos de comparecimento. Essa foi a tônica. Assegurar, sim, direitos e prerrogativas, mas sempre voltados ao cidadão. Doutor Melquides, como é que o senhor avalia esse encontro com a ministra? Qual foi a importância desse debate que foi feito aqui hoje? Foi importantíssimo que a ministra Carmen Lúcia ela abre uma interlocução
entre o Poder Judiciário, a cúpula do Poder Judiciário, e isso não é a primeira vez. Quando ela esteve na presidência do TSE, em 2012, ela abriu esse processo de diálogo e os resultados já são aparentes. Eu acredito que ela, na cúpula do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal, com essa interlocução, ela dará mais transparência e um trabalho de sinergia verticalmente entre o Poder Judiciário, e isso quem vai ganhar a sociedade com essa transparência e mostrar os resultados que virão dessa parceria e desse diálogo. Que mudanças você acha que são necessárias para tornar o judiciário mais efetivo e melhorar as condições de trabalho também para tanto os magistrados e os servidores? O problema é estrutural. Eu acredito que der condições para a primeira instância, para dar solução aos conflitos na medida em que eles aparecem, o mais contemporâneo possível, isso vai dar maior credibilidade, porque a angústia da população é justamente pela demora, pelo processo em andamento, e a justiça ela demora muito a dar resposta pela estrutura, e não só estruturalmente, mas porque a Constituição Federal, em 88, ela abriu as portas do judiciário, e como dizem, as portas se abriram, mas o corredor continua do mesmo tamanho, e isso gera uma angústia na sociedade, porque o judiciário, embora um serviço público, e o juiz não tem condições de corresponder a essa realidade. Doutor Mauro, como é que o senhor avalia esse encontro com a ministra? O Supremo Tribunal Federal é responsável por dirigir, organizar, conduzir os trabalhos do judiciário no país. O STF, o Supremo, ele conhece o pensamento dos juízes de primeiro grau? Esse é o aspecto importante que a ministra veio trazer hoje nessa reunião, é de sensibilidade para ouvir os juízes, para ver quais são as dificuldades dos juízes nas comarcas do interior, principalmente porque ela é mineira, na cidade do interior, e conhece bem a realidade do interior. Então, essa sensibilidade da ministra, essa preocupação dela em dialogar com o juiz, eu acho que é uma proposta nova, uma coisa nova no Supremo Tribunal Federal. Então, eu fico muito satisfeito de ter participado da reunião e perceber a sensibilidade dela com os problemas da magistratura. E, ao mesmo tempo, o sentimento de pertencimento da magistratura. Parecia que, em outros tempos, o Supremo não tinha esse sentimento de pertencer à magistratura, devido até São juízes também, né? Isso. E ela não, ela tem essa sensação de ser juíza, então acho que isso é um ponto altamente favorável à magistratura como um todo. E quais são as dificuldades que o senhor relata para a gente aqui na execução do trabalho e atividade judicante? Hoje, a principal dificuldade que eu registro nas comarcas do interior é a deficiência de funcionário. Para você ter uma ideia, nós vamos trabalhar agora com 2 funcionários do Tribunal de Justiça, porque tem férias, licença, etc. E se não fosse a seção de órgãos públicos do Executivo em todas as comarcas do Estado de Minas Gerais, realmente a Justiça pararia. Então, você tem 2 servidores trabalhando com uma sociedade que demanda todo o tempo e exige cada vez mais do Judiciário. Doutor Joaquim, como é que o senhor avalia esse encontro com a ministra? Foi importante para discutir a realidade do judiciário mineiro, especialmente das comarcas do interior? Sim, muito importante, e desde já eu parabenizo a Amages, através do Herbert, nessa iniciativa que foi nos colocar em contato direto com a ministra, que já se mostrou, além de uma pessoa simples e objetiva, totalmente familiarizada com as nossas dificuldades. E as condições de trabalho e de segurança nas comarcas, nos fóruns? Como é que o senhor avalia? Olha, não temos nenhuma. Em Barbacena não existe um policial militar dentro do fórum. Existem vigilantes de patrimônio que não são armados, e se alguém quiser matar um juiz em Minas, o lugar mais tranquilo para matar esse juiz é dentro do fórum, porque lá você está em audiência, você não está preocupado, alguém que chega armado vai entrar, e se dentro da audiência tirar uma arma e atirar no juiz ou quem quer que seja, vai entrar e sair livre, porque não terá ninguém para detê-lo. Hoje nem aquelas condições mínimas de segurança, detetor de metais. Não temos nada, não temos detetor de metais, não temos nenhum vigilante armado, nem policial militar, e sequer condições mínimas de trabalho do ponto de vista geral. Ou seja, hoje nós trabalhamos sob pressão contínua, não só dos inúmeros processos, dos relatórios que temos que preencher, como também do risco de vida para nós e para a nossa família. E para quem frequenta o fórum também. Para quem frequenta o fórum, porque o tiro dizem que é bala perdida, costuma ser bala achada, né? Achada no corpo de alguém. Que expectativa que o senhor tem com a proposta do processo eletrônico? Bom, eu acredito que do ponto de vista da prestação jurisdicional, o processo eletrônico será a solução. Mas eu já há 10, 12 anos ouço falar que está sendo implantado e não sabemos se ainda nos próximos 10 anos teremos. Se implantar, vai diminuir o problema
do atraso na prestação jurisdicional, porque nós não temos funcionários e não temos mais espaço. Então, eu acredito que se pudesse colocar realmente recursos para implantar o processo judicial eletrônico em todas as comarcas, possivelmente em 1 ou 2 anos após isso, a prestação jurisdicional e, consequentemente, a visão que a sociedade tem da magistratura será outra e muito melhor. Bom, ouvimos aí vários magistrados de várias regiões de Minas Gerais, a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha do Supremo Tribunal Federal, que nesse encontro discutiram aqui os rumos e o futuro do Judiciário. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.